Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho com o primeiro vídeo de diário de gravidez desse canal e eu não poderia estar mais animada, mais feliz por vocês estarem me acompanhando nessa jornada. Eu espero que vocês acompanhem, então se inscrevam no canal, me siga nas redes sociais para ficar a par de tudo certinho aí do que está acontecendo comigo e com a minha gravidez, tá bom? Então hoje vai ser um resumão do que aconteceu no primeiro trimestre, dos sintomas que eu tive logo antes de descobrir a gravidez e depois que eu descobri. Então vou fazer um apanhado geral e depois eu vou fazer em forma de tópicos, que eu acho que fica um vídeo mais dinâmico. Mas como é o primeiro trimestre inteiro que eu vou falar hoje, então vai ficar meio que uma conversa, um bate-papo. Mas depois eu vou fazer esses vídeos num formato mais dinâmico para não ficar muito cansativo para vocês aí, tá bom? Então eu vou começar com os sintomas que eu tive antes da descoberta da gravidez, tá? Para quem não sabe, eu descobri a minha gravidez super cedo. Eu fiz o teste de gravidez 2 dias antes do atraso menstrual, então eu estava com mais ou menos 3 semanas, 3 para 4 semanas, tá? E aí, nesse período de tempo, entre a ovulação e a descoberta da gravidez, eu tive alguns sintomas, alguns que eu estava relacionando com TPM normal, mas outros que eu não tinha sentido em nenhum outro ciclo meu. Então, vamos começar. A fadiga era um sintoma que eu sempre sentia em todos os meses, depois que eu estava no período de TPM, assim, então eu sentia muita fadiga e isso era comum para mim já, então eu não levei tanto em consideração, mas considerando que esse mês em especial eu engravidei, eu atribuo também essa fadiga a um sintoma de gravidez, né? Outros sintomas que para mim não eram comuns assim em outros meses foram seios sensíveis, cólicas e pontadas assim no baixo ventre, né? Eu sentia umas leves pontadas assim e era engraçado que era principalmente quando eu levantava muito rápido do sofá ou da cama, ou eu tossia ou espirrava. Então toda vez que eu tossia eu sentia essas pontadas ou de um lado ou de outro do baixo ventre, assim bem lá embaixo. E era uma coisa que eu estranhei, assim, porque eu não tinha costume de sentir isso. E os seios sensíveis e as cólicas, elas surgiram bem, assim, bem rápido, sabe? Eu acho que dias depois da minha ovulação que eu já comecei a sentir. Isso era uma coisa que pra mim era comum de 1 a 2 dias antes de descer a menstruação. Então, como isso antecipou bastante, assim, já foi meio que um alerta pra mim nessa época. Outra coisa que eu notei antes de descobrir a gravidez é que minha pele e meu cabelo ficaram mais oleosos. Então minha pele já tinha melhorado naquela época por conta do tratamento que eu tinha feito, que vocês já sabem, né? E depois desse período a minha pele ficou oleosa de novo e meu cabelo ficou bem oleoso. Então não adiantava lavar de manhã porque de tarde ele já estava bem oleoso, bem feio, assim, com aspecto de sujo, sabe? Então era uma coisa que eu estava estranhando no meu cabelo também. A textura do meu cabelo mudou e tudo mais, apesar que meu cabelo parou de cair, uma coisa que é um ponto positivo, porque eu tinha muita queda de cabelo. E aí o cabelo deu uma estabilizada e até melhorou nessa parte, assim, da queda. Depois teve a descoberta da gravidez. E aí com mais ou menos 5 semanas eu comecei a ter leves enjoos, assim, mas foram leves mesmo. Só que todos os dias, no finalzinho da tarde, eu começava a sentir aquela indisposição estomacal, sabe? E depois, com 6 semanas, eu comecei a sentir os enjoos. Mas, graças a Deus, em nenhum momento eu cheguei a vomitar, assim. Então foram só os enjoos mesmo. Mas eu conseguia comer... ainda bem, né? Mas eu comia assim moderadamente, não era tudo que eu conseguia comer. E teve alguns dias que eu não consegui cozinhar, porque só de olhar a carne assim para fazer, o cheiro do arroz cozinhando me enjoava um pouco. Mas se, por exemplo, alguém trouxesse comida de fora que já estivesse pronta, eu conseguiria comer, né? Mas no pico assim dos enjoos eu não conseguia comer muita coisa. E a única coisa que me descia assim mais facilmente eram as massas. Então tudo que tivesse carboidrato, macarrão, arroz, batata, era o que me descia melhor.
E aí depois de um tempo nem o macarrão mais não deu conta. E aí, gente, o que me salvou, assim, o que me ajudou muito a controlar as náuseas, assim, era comer azeitona. Então, não é o ideal, não é o ideal, mas era o que me aliviava, assim. Então, eu ouvi falar na internet, assim, que comer limão ou chupar o limão ajuda a aliviar as náuseas, ou comer gengibre e tudo. Eu tentei o limão, mas o limão eu confesso que ele durou bem pouco tempo, assim, e logo depois ele já não surtia mais esse efeito. E o gengibre eu não consegui testar porque eu comprei só depois que o meu enjoo já tinha passado. Então eu não sei se funcionaria, mas dizem que o gengibre ajuda também nos enjoos, né? Não sei. Mas o que me ajudou realmente era comer azeitona. Então, quando batia aquele enjoo, eu ia lá, catava uma azeitona e colocava na boca. Aí era o que me aliviava, assim. Então, eu não sei se era porque era muito salgado que me aliviava, ou se era o gosto da azeitona. Eu gosto de azeitona, então eu não sei dizer, mas que aliviava, aliviava. E nesse período aí de 6 semanas também, as cólicas e aquelas pontadinhas que eu sentia no baixo ventre passaram e eu acabei não sentindo mais nada. E com 5 semanas, eu esqueci de mencionar, eu tinha feito o primeiro ultrassom para constatar de fato a gravidez, mas esse ultrassom ele foi mais porque o meu médico ele quis confirmar a idade gestacional. Tenho essa uma semana de intervalo aí a mais que muita gente, do que se tivesse um ciclo de 28 dias, né? Então eu tô uma semana a mais, uma semana atrasada na minha idade gestacional, tá? Então, se fosse contar pela data da última menstruação, eu estaria com uma semana a mais hoje. Deu pra entender? Enfim, mas é só para constatar a idade gestacional. Eu fiz com 5 semanas e nesse ultrassom, lógico, a gente não conseguiu ouvir o coração, mas deu para ver uma coisinha assim de nada lá que tava com 2 milímetros de comprimento. Então, bem pequenininho, tamanho de uma cabeça de alfinete, né? Mas tava lá. Aí já foi assim tranquilizador para mim de saber que tava tudo certo, que o embrião tava certinho no lugar dele ali. E depois, com 8 semanas, eu repeti esse ultrassom para poder constatar de fato a gravidez. E aí eu consegui ouvir o coraçãozinho, eu vou até colocar um trecho aí para vocês ouvirem. E a fotinha de 8 semanas. Mas é a coisa mais linda, né? O primeiro som assim do coração a gente não esquece, né? É música para os nossos ouvidos, né? É muito gostoso ouvir. E tá aí para vocês ouvirem. Fica aí com um trechinho do vídeo. Nesse período também eu tive alguns dias que eu tive insônia. Na verdade, ao longo do primeiro trimestre eu tive vários dias que eu tive insônia, não sei porquê. Então eu não sei se a minha fadiga vinha por conta da insônia ou porque grávida sente fadiga mesmo, mas eu senti mais fadiga do que sono. Eu não sei se dá pra separar essas duas coisas, porque quando a gente tá cansado a gente acaba dormindo também. Mas eu senti que meu corpo ficou mais cansado do que com sono, entendeu? Eu senti isso, e a insônia, eu não sei porquê, mas tinha dia que eu acordava, eu dormia 2 horas, depois eu acordava, e aí eu ficava umas 2 horas acordada à noite, e depois só que eu conseguia voltar a dormir. Não era preocupação, eu não tava assim... Tiveram dias que eu estava mais ansiosa, mas assim, outros dias não. Então, não sei, eu simplesmente acordava à noite. E com 8 semanas os meus enjoos passaram. Então eu me sinto assim privilegiada, porque eu sei que muita gente aí sente enjoo durante o primeiro trimestre inteiro, ou se não mais, né? Então eu tive muita sorte, porque em nenhum momento eu passei mal de verdade, não aconteceu nada. Foi um primeiro trimestre assim muito tranquilo, eu não tive nenhum sangramento, não tive nada, então eu me sinto assim agradecida e privilegiada por isso. Uma coisa que eu não mencionei é que quando eu estava enjoada, ao mesmo tempo que eu sentia enjoo, eu tinha muita fome, muita fome. E era uma coisa assim, surreal. Eu não sei de onde vinha tanta fome, mas era um buraco no estômago assim que
nenhuma comida não tapava, sabe? Às vezes meu estômago roncava e tava entre duas refeições, o café da manhã e o almoço, e aí meu estômago roncava. E às vezes eu comia uma fruta para tentar segurar até a hora do almoço, mas gente, não dava. O estômago continuava roncando mesmo eu comendo alguma coisa. Então eu tinha que ir lá e comer muito mais coisas para poder suprir essa fome. E de madrugada também, mas aí eu me recusava a levantar para comer de madrugada, porque não, né? Não dá. Pelo menos de madrugada eu tinha que segurar minha boca e meu estômago, porque senão eu ia sair dessa gestação rolando no final das contas, né? Mas era uma fome assim surreal, eu não sei de onde vinha tanta fome. Agora, assim, no finalzinho desse primeiro trimestre, já passou a fome, mas é lógico que de 3 em 3 horas eu ainda sinto fome, mas se eu comer alguma fruta, alguma coisa assim, tá mais tranquilo, eu já consigo ficar satisfeita. E no final desse trimestre eu comecei a sentir de novo aquelas pontadas que eu falei, né, nas laterais aqui embaixo, assim, perto da virilha. E junto com as pontadas, às vezes vem uma dorzinha, assim, mas é uma dor que você sente que tá mesmo esticando o seu músculo, alguma coisa assim, como se estivesse distendendo o músculo, sabe? Mas não é uma dor que incomoda ainda, não sei se vai piorar, mas é por conta do crescimento do útero mesmo, que agora vai começar a expandir aí e vai crescer bastante, então essa dor vai ser uma coisa meio que comum, assim, durante a gestação, imagino eu, né? Mas é isso, gente, os sintomas que eu tive nesse primeiro trimestre, eu posso dizer que foram muito leves, muito tranquilos, assim, eu não sofri nada. E eu espero que seja durante toda a gestação, né? É isso que toda mãe quer. Ah, e outra coisa, eu fiz ultrassom morfológico hoje, então eu vou colocar um trechinho aqui para vocês verem do morfológico de 13 semanas, que hoje eu tô completando 13 semanas. E aí vocês vão ver que gracinha que é o bebezinho já. E o médico do ultrassom já chutou o sexo do bebê. Mas eu só vou falar quando eu tiver certeza absoluta do que é. Senão vai que eu falo aqui e depois chega na frente e não é, né? Mas, ai, tô super animada, super animada. E eu não vejo a hora, assim, de começar a fazer o enxoval, de começar a comprar as coisas, escolher o nome, porque o nome tá sendo uma luta pra gente, né, conciliar, assim, as nossas opiniões, eu e o Paulo, então a gente vai chegar no consenso aí, quanto antes a gente conseguir melhor, né? Porque daí a gente já consegue chamar o bebezinho pelo nome. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o joinha pra mim, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Ah, gente, eu esqueci de mostrar a barriga, né? O mais importante, que eu acho que muita gente tem curiosidade de ver, então eu vou mostrar aí pra vocês. Então tá aí, ó, a barriguinha de 13 semanas. Tá só uma pochetinha por enquanto, né? E ela tá até maior porque eu acabei de comer, de almoçar, então ela dá uma estufadinha. Mas isso aqui, ó, barriguinha de 13 semanas. Ó, vocês conseguem ver aí? Tá dando pra ver? Tchau! Então agora sim, gente. Tchau!